Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez, chegamos até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. A gente deseja que com essas simples reflexões da leitura diária do Evangelho, você possa se apaixonar cada vez mais pela Palavra de Deus. E que, se apaixonando, esta Palavra de Deus, ela penetre no seu coração, ela ajude você a orientar sua vida, colocando sentido para a sua vida. Por isso que a gente diz sempre que a Palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, porque ela nos ajuda, ela transforma a nossa vida, guia a nossa vida. Hoje é segunda-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 26 de agosto. Nós vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Mateus, capítulo 23, versículos de 13 até 22. Disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais? O ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Nós estamos vendo aqui, caros irmãos e irmãs, um conjunto de denúncias de Jesus contra os escribas e fariseus. E essas denúncias, elas são proferidas na forma do ai de vós. Embora, caros irmãos e irmãs, os escribas e fariseus, eles fossem os representantes oficiais da religiosidade, eles no fundo tinham se convertido em sério obstáculo para as pessoas chegarem à fé. Por isso, o Deus que se definiu como manso e humilde de coração, que tem capacidade de se comover diante do sofrimento dos outros, que é afável com os pecadores, que Ele é eterno com os pobres e pequenos, que chora pensando na destruição de Jerusalém. O que Ele faz agora? Ele condena, com um tom muito severo, a hipocrisia religiosa dos fariseus. Então, o predicativo aplicado a eles são graves. Chama eles de hipócritas, ou seja, são falsos, a vida deles é uma incoerência só. Jesus diz ainda guias cegos, ou seja, são aqueles que veem sem ver e ainda se consideram como que aptos a orientar os outros. Por isso que Jesus também diz loucos e cegos, que quer dizer, eles são desclassificados para exercer algum papel de liderança. Por que isso tudo? Porque eles impedem a entrada de pessoas no reino de Deus. Eles como que fazem violentas perseguições aos primeiros cristãos. E com exigências sobre detalhes, pormenores da lei, eles como que confundem a cabeça do povo simples, desviando da autêntica vontade de Deus. Realmente, a gente não pode dizer algo diferente do que diz Jesus: guias cegos. Não merecem confiança.
Esse ai de vocês, ele indica a severa condenação ao modo de proceder dos líderes religiosos e advertência também para as nossas comunidades cristãs hoje. Penso que esse evangelho, ele não difere muito a forma de Jesus se dirigir aos escribas e fariseus. Talvez essa forma nós diríamos que precisaria hoje também, e para muitas lideranças religiosas, advertência para as nossas comunidades, toda vez que a gente acaba confundindo a cabeça das pessoas, quando a gente se torna um obstáculo para as pessoas viverem a fé. A gente também precisa sofrer o ai de vós ou dizer para alguém ai de vós. Esse não é o modo de proceder. O modo de proceder é exatamente como nós nos comovermos, sermos mansos e humildes de coração, chorar diante da realidade vivida pelas pessoas, sermos movidos pela compaixão, pelo amor e pela bondade. Na terça-feira, caros irmãos e irmãs, dia 27 de agosto, a gente reza, medita com o evangelista Mateus, o capítulo 23, versículos de 23 até 26. Disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Continuamos, caros irmãos e irmãs, nesse mesmo tom das denúncias que Jesus faz como contra os escribas e fariseus e a sua forma de viver uma religião da exterioridade, mas que não vivem aquilo que eles praticam. Colocam fardos pesados na vida das pessoas, de forma que impede as pessoas a praticarem, a viverem a fé. Veja que a religião é uma questão de interioridade, é de coração, na relação com Deus e também com o próximo. Porque se não for dessa forma, converte-se em algo de acrescentado e sobreposto à nossa vida. Algo que esmaga, que é um fardo, asfixia, escraviza. Por isso que Jesus ele pronuncia mais aqui, mais duas vezes o ai de vós, contra esse legalismo exterior dos doutores da lei e dos fariseus e escribas, que os leva a desprezar aquilo que é o essencial da lei: prática da justiça, a misericórdia e a fidelidade, como nos narra o Evangelho. E Jesus também vai dizer: olha, esses também são guias cegos, que se perdem em formalidades. Filtrais um mosquito e engolis um camelo. No sentido de se esquecer que o mais importante é ter o coração puro. Jesus ele denuncia mais uma vez: limpais o exterior do copo e do prato, quando por dentro vocês estão cheios de rapina, de cobiça, de roubo. Veja novamente que denúncia forte que faz Jesus. Se tem uma atitude, quando a gente lê todos os evangelhos, se tem uma atitude que Jesus não suporta, é a falsidade. Creio que não é só Jesus. A gente também, quando a gente se defronta com alguém que a gente percebe que há uma duplicidade de vida, há uma falsidade, a gente também não suporta, não é assim? Da mesma forma, a gente pode dizer que os outros não suportam em nós quando a gente vive uma falsidade. Por que isso tudo? Porque o comportamento falso, ele é um comportamento enganador. Mostra uma imagem distante, distorcida da realidade. Às vezes é totalmente oposta.
O Evangelho ele nos chama novamente para outro aspecto importante, que é a pureza do coração que permite ver a Deus. A pureza de coração. Então, novamente, o que importa é aquilo que sai de dentro, do coração, os nossos desejos, aquilo que nós alimentamos interiormente. Não é a exterioridade. Nós temos que viver exatamente a nossa integralidade. Nós não podemos viver na falsidade. Essa é a grande mensagem que Jesus nos coloca novamente nesse conflito, nesse confronto, nessa denúncia que Jesus faz aos escribas e fariseus, mas que também é um chamado para nós a vivermos. Não uma vida dupla, não uma vida falsa, mas uma vida plena, uma vida aberta. Seguindo o nosso itinerário, na quarta-feira, dia 28 de agosto, vamos rezar, vamos meditar com o evangelista Mateus, capítulo 23, versículos de 27 até 32. Disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Veja, essa primeira parte da 21ª semana do tempo comum, Jesus ele faz grandes e fortes denúncias. Aqui nós chegamos nesse trecho do capítulo 27, já é o final do capítulo 27, aos últimos dos 7 ais de vós, que Jesus dirige aos escribas e fariseus hipócritas. A crítica de Jesus ao legalismo, é bom a gente ter clareza disso, não tem por alvo a lei, mas tem por alvo aqueles que se protegem pela lei, pretendem iludir as suas exigências profundas. Então, as aparências enganam, diz o ditado popular, não é assim? Se não sempre, muitas vezes, certamente, nós ficamos desiludidos com pessoas que aparentam uma coisa e na realidade são outra. Não é verdade? A gente se decepciona. O que conta é aquilo que cada um é diante de Deus e não o que aparece diante dos outros. Aos doutores da lei e aos fariseus, que eram aparentemente piedosos, fiéis a Deus, que cumpriam tudo certinho, Jesus aplica a imagem dos sepulcros belamente pintados, com cal por fora, aquilo que ele diz, sepulcros caiados, carregando, porém, no seu interior, podridão. Escondem o interior repugnante. O que faz Jesus? Jesus, ele na sua fala forte, na sua denúncia, tira as máscaras deles. São filhos, o que diz no final do trecho? Vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Edificavam os sepulcros para honrar os profetas, no entanto, derramavam o sangue deles. As autoridades religiosas contemporâneas ali de Jesus estão continuando aquela tradição assassina dos seus antepassados. De modo traiçoeiro, vão completar a medida matando o último profeta, Jesus, e também perseguindo e matando muitos dos seus discípulos.
trazendo isso para nós, a gente pode dizer que essa história, essa narrativa, esse modo de agir, ele continuou e continua presente na história da igreja. Quantas pessoas também foram na história da igreja, no decorrer da história atual, na história antiga, quantas lideranças, quantos discípulos missionários foram perseguidos por autoridades religiosas. Também a gente pode dizer da mesma forma, de um modo traiçoeiro, foram mortos aqueles que procuravam de fato viver, dar o testemunho do Evangelho, aqueles que procuravam abrir os olhos das pessoas a partir do Evangelho. Então, assim, o Evangelho ele é atual porque assim, mostra para a gente uma realidade que se faz presente em todos os tempos. Muitas vezes a gente se apega a leis, um legalismo, para justificar nossas ações, que muitas vezes são ações de perseguição, ações de neutralizar o outro, ações de não ajudar os outros a viver a sua fé, e a gente acaba, assim, podemos dizer, não fisicamente, mas às vezes a gente acaba eliminando pessoas que querem viver e fazer a experiência de Deus. E nós, muitas vezes, nosso legalismo, as impedimos de fazer isso. A gente finge que vive e a gente vive numa vida dupla, numa duplicidade de vida. Com essa meditação eu concluo, caros irmãos e irmãs, o itinerário então dessa primeira parte, desta 21ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira pela manhã, neste mesmo horário, continuando então as reflexões desta 21ª semana do Tempo Comum. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, desejo todo o bem, que este início de semana seja um início muito iluminado, sempre com a proteção de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês.